eu sou graduado em letras, português e literatura também, e eu estou também cursando inglês. Já vi que tem vários alunos que mandaram um bom dia, então bom dia para vocês também. Bom dia, Nayara, Sabrina, Júlia, Tiago, De Luca. E é isso aí, então vamos começar, pessoal. Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Vocês podem participar de duas formas, mandando umas mensagens aqui pelo Meet, ou também ligando o áudio para poder falar à vontade, tá bom? Tem também a opção de vocês mandarem uma mensagem no WhatsApp. Se vocês quiserem mandar lá no grupo, posso estar lendo também. Então vamos lá, vou apresentar a tela para mostrar como que funciona aí o meu curso de português. Se vocês tiverem dificuldades para me ouvir, por favor, escrevam, né, para eu saber se estão me ouvindo, ou se está muito baixo o áudio, alguma coisa. Qualquer problema aí de transmissão, por favor, me avisem que eu vou tentar resolver, tá bom? A internet aqui, às vezes, pode travar, né? Tá? Essas coisas online é assim mesmo. Então, vamos começar aqui. Então, pessoal, eu queria começar o curso de português com algumas considerações iniciais. Algumas dicas minhas lá para o dia da prova. Sei que ainda é um pouco cedo para falar, mas quero que vocês já vão pensando nisso, né? Então, esse é apenas um simulado, né? Não é possível saber exatamente o que vai cair no Enem. As pessoas pensam que às vezes só estudando as questões do ano anterior, algumas coisas vão se repetir, e não é verdade. É pouquíssima coisa que repete. Eu já fiz Enem 3 vezes e eu sei que pode alguma questão cair igual, mas é muito difícil. Geralmente não acontece isso. Às vezes eles colocam uma questão parecida e eles mudam a análise, mudam as opções. Isso em todas as disciplinas, em todas as áreas, né? Uma outra dica que eu dou para vocês é assistir muito, mas muitos noticiários. Isso ajuda tanto na parte de conhecimentos gerais, na parte do português, na parte da redação também ajuda muito. E quanto mais você assiste notícias, quanto mais você lê, quanto mais conteúdo cultural você tem, mais vai ser fácil de interpretar, porque as questões do Enem são de interpretação, basicamente. Interpretação, conseguir entender a lógica ali da pergunta e responder. E a interpretação ela está muito ligada com o conhecimento do mundo, porque o português ele dialoga com todas as disciplinas, então às vezes alguma coisa que você estava estudando agora na aula de filosofia, né? Acho que era filosofia, às vezes pode cair também no português alguma questão parecida, então basta você interpretar, né? A leitura é uma forte aliada, então, da língua portuguesa. Quanto mais você lê, quanto mais você entende no mundo, está ligado nas atualidades, quanto mais você aprende das outras disciplinas, no português você vai entender melhor. Nessa questão da interpretação. Conhecimento de mundo, é isso que precisa ter para entender de interpretação. Agora, se você nunca se liga nas notícias, você não lê livros, bons livros, você vai ter dificuldades de interpretar e de entender, né? Então, esses são fortes aliados, né? Conversar muito também com pessoas da área, com colegas também, ficar ligado no que eles dizem, trocar ideias, isso ajuda na interpretação, né? Você precisa entender o mundo, como ele funciona, e entender qual é o objetivo daquele texto, o que a pessoa está querendo falar, para quem que ela está querendo falar aquilo, então tem que ter esse entendimento. Não basta saber que aquilo é um substantivo, aquilo é um verbo, essa questão gramatical, ela é importantíssima, mas ela está aí para auxiliar na interpretação, né? A gramática hoje se tornou algo muito importante, mas não o foco, não é mais o foco do português no Enem, é a interpretação, e você entender de substantivos, adjetivos e outras, e toda a gramática em si,
ela, ela possibilita um melhor entendimento do texto, né? E não é mais o foco você saber a função das palavras, é você saber o significado naquele contexto, né? Ler a pergunta antes do texto, isso pode ajudar. É isso que a gente vai fazer. A maioria das perguntas aí de simulado, a gente vai primeiro ler o enunciado e depois ir para a questão. Sempre funciona? Nem sempre, às vezes não funciona. Mas é uma dica que eu posso dar para vocês. Não sei, nas outras disciplinas também é assim, né? Nas outras áreas, às vezes você lê a pergunta, você percebe, opa, eu preciso saber disso. Aí você vai atrás da informação no enunciado. Então é uma dica. Procurar no dicionário palavras que você não entende, então, ou mesmo no Google, se vocês estão lendo ali a pergunta e vê que tem uma palavra que vocês não entendem, já puxa o celular lá, vai lá no Chrome, abre, procura a palavra, vai aparecer o significado e você já vai entender melhor. Essa questão do vocabulário também é muito importante, porque muitas vezes a pessoa ela tem um bom conhecimento do mundo, mas ela não entende as palavras. Por quê? Porque falta leitura, né? Porque falta aquela pesquisa a mais de buscar entender, né? Então, a gente está muito acostumado com a linguagem informal no nosso dia a dia. A gente fala errado às vezes, a gente escreve errado, e aí a gente, quando aparece uma palavra nova, uma palavra diferente, uma palavra formal, a gente fica sem entender. Porque a linguagem do Enem é uma linguagem formal, às vezes até culta. E se a gente não entende a linguagem formal, quem dirá a culta? Então, por isso a gente tem que sempre procurar entender palavras novas. Não fique com uma palavra na sua cabeça que você não entende. Se a pessoa te falou aquela palavra, ou você lê em algum lugar e você não entendeu, pesquisa na hora e já resolve o problema. E a próxima vez que aparecer essa palavra, você vai saber o que significa. Isso vai ajudar vocês a gravarem ela na cabeça, né? As questões são marcadas, na sua maioria, pela interpretação, que é o que eu estava falando, né? Reflita, qual é ou quais são as alternativas que não estão relacionadas com o enunciado. Então, essa também é uma dica. Você vai eliminando aquelas que não têm nada a ver com o que está com o que tá no enunciado da pergunta. Essa é a forma de eliminação. Você elimina aquelas que não estão relacionadas e só vai sobrar aquelas que estão relacionadas, né? A partir daí, sim, que você pode escolher uma delas. Então, a minha dica é não chutar também. Não chutar, sempre tem uma margem, sempre sempre tem alguma alternativa que está mais certa do que as outras, né? A língua portuguesa, em seus estudos, é algo complexo, mas não é difícil. Eu acho que, na verdade, o que torna o português difícil é ser complexo, né? Porque tem muita coisa na gramática, mas a gente vai estudando aqui, cada aula, novos conteúdos, e, na verdade, é uma revisão do ensino fundamental. Uma revisão do ensino fundamental, a gente vai fazer aqui, ensinando o que é substantivo, adjetivo, advérbio, mas já vou avisando que como são conteúdos que não são tão simples assim de entender, alguns são simples, mas outros não, você tem que prestar muita atenção e perguntar na hora se vocês não entenderem, porque, como eu falei, o português tem muitos conteúdos, então não dá para a gente ensinar, eu não vou conseguir ensinar para vocês com detalhes cada um deles. Eu resolvi mais fazer uma revisão do ensino fundamental, porque eu acho que o perfil do curso são de alunos que estão no ensino médio, então isso já se pressupõe que o ensino fundamental já foi ensinado e que vocês já saibam, ou pelo menos lembram um pouco sobre esses conteúdos gramaticais. Então, basicamente, nesse meu curso de português, a gente vai fazer uma revisão do ensino fundamental, com os conteúdos de substantivos, adjetivos, conjunções, sujeito, predicado, enfim, todos os conteúdos gramaticais, além de simulados de interpretação. Então, em todas as aulas, a gente vai iniciar com
interpretação de questões do Enem, e depois a gente vai partir para a gramática, tá bom? Alguma pergunta, podem ficar à vontade. Então, a pauta de hoje. Na aula de hoje, vocês vão aprender algumas palavras, algumas questões do Enem. Vamos fazer interpretação aí juntos. Depois eu vou fazer uma revisão do que são substantivos, adjetivos, artigos e advérbios. Vamos começar então com uma questão do Enem de 2018. Como eu disse, a gente vai começar aqui lendo o enunciado da pergunta e depois a gente vai para o texto da pergunta, tá? Quando chegar a hora de falar quais são as opções, vocês podem estar mandando aí nas mensagens do Meet qual opção que vocês achariam que está certa. Depois eu vou colocar a resposta. E vou explicar por que é essa resposta, tá bom? Então a pergunta é, segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. E já veio uma palavra diferente, a gente não está tão acostumado. Fruição tem a ver com desfrutar de algo, né? De você gostar de algo, você aproveitar algo, tá? Então, do ponto de vista das práticas corporais, esta fruição se estabelece por meio do... Então, a pergunta basicamente é, por meio do que se tem uma fruição? Por meio do que as pessoas aproveitam o jogo, a prática corporal? Então, vamos para a frase, para o texto. O texto que foi publicado no livro Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço. É marcado de determinados porque tem a ver com o jogo. O jogo tem um limite de tempo e espaço, segundo as regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. São as regras, elas devem ser seguidas. Dotado de um fim em si mesmo. Então o jogo tem o fim nele mesmo, é vencer. Esse é o fim do jogo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Basicamente, está falando no texto que o jogo ele tenta tirar as pessoas da vida cotidiana, né? E trazer tensão e alegria num mundo de regras. Então você tem regras, você não pode fazer o que quer, mas por outro lado você tem momentos de atenção e de alegria, fazendo com que as pessoas saiam daquela vida cotidiana. Pegam, por exemplo, o jogo que as pessoas mais gostam no Brasil, que é o futebol. O futebol, ele meio que é um mundo fora do real, fora do nosso mundo. É uma coisa diferente, só de assistir a gente se sente feliz, jogando também, né, que muitas pessoas gostam. Então isso tira as pessoas do mundo real e coloca no mundo do futebol. Até existe essa expressão, no mundo do futebol, porque lá as coisas são diferentes. Tem coisas que não acontecem. Vamos começar pelo salário, né, dos jogadores, é um mundo diferente. Então, tanto esse jogo, estou falando num jogo macro, né, mas posso ir para outros jogos mais simples que também são algo fora da realidade, fora da vida cotidiana. Porque dentro do jogo você se torna outra função, você tem outra função que é do mundo real. Então, basicamente a pergunta é essa. Essa fruição, esse aproveitamento, né, de um jogo, esse lado bom do jogo, ele se dá a partir do quê? Então, nós temos 4 opções. Fixação de táticas, que define a padronização para maior alcance popular. Competitividade, que impulsiona o interesse pelo sucesso. Refinamento técnico, que gera resultados satisfatórios. Não sei se vocês entendem essas palavras, né? Mas na letra A fala da fixação de táticas, no sentido de uma tática de jogo. A fixação é você colocar uma tática
do jogo, né? Refinamento técnico se refere a uma técnica mais apurada, uma pessoa que entenda bem do jogo e consiga jogar bem aquilo. Caráter lúdico, a palavra lúdica já se subentende que são jogos, o caráter da brincadeira, não? O caráter de brincadeira que permite experiências inusitadas, ou o uso tecnológico que amplia as opções de lazer. Qual das opções vocês acreditam que seja correta? O Tiago, a Emanuele e a Natália responderam que é a letra C. Agora a Kellen colocou que é a letra B. Júlia, letra B. Juliana, B. É isso aí, pessoal. Tentem responder sim, sem se sentir influenciados, hein? Porque às vezes todo mundo erra, né? Às vezes todo mundo acerta, às vezes uns erram, outros acertam. A Valéria colocou B. Bom, vamos para a resposta. Seria a letra C se falasse sobre o refinamento técnico, mas não fala. Porque a gente não tem nenhuma uma citação aí no jogo falando sobre o jogo no sentido de que só tem jogo bom se tiver refinamento. Você não precisa ser bom no jogo para você se divertir jogando, né? Essa é a ideia que está subentendida no texto. Viram como tem ideias que estão explícitas e outras subentendidas. Em nenhum momento ele fala no texto que você só vai gostar e vai se sentir feliz jogando se você for bom. Em nenhum momento fala isso. Fala só sobre a questão do escapismo do jogo, em que a pessoa não se sente dentro da sua vida cotidiana, como se fosse uma vida fora da vida cotidiana, né? Seria a letra B se falasse sobre competitividade. Para você aproveitar um jogo, tem que ter competitividade. Até aí, assim, dá para se dizer que ele não fala de competitividade, mas o que está errado nessa frase é a questão do interesse pelo sucesso. Porque a fruição ela não se dá através do interesse pelo sucesso e da competitividade. Até porque muitas vezes, quando as pessoas estão competindo e ela sabe que não está muito bem no jogo, às vezes ela desiste. E aí você perde o prazer em jogar. Na verdade, o prazer se dá através da brincadeira. O prazer se dá sabendo que você, mesmo se você não for bem, você está participando. Então a resposta é a letra D. É o caráter lúdico que permite experiências inusitadas. E essas experiências inusitadas é que fazem com que o jogo tenha fruição, que o jogo
deixa as pessoas mais felizes por estar aproveitando dele. É o caráter lúdico. Não desanimem, se vocês zeraram agora, vai ter mais chances. Próximo. Questão 2, Enem 2018. Novas tecnologias. Então, é um texto que fala sobre tecnologias. E vamos ver primeiro a questão, para ver o que ela está pedindo para a gente responder depois. Ao escrever um artigo de opinião, então, já sabemos que é um artigo de opinião. Aí você já tem que puxar na sua cabeça. Artigo de opinião. Tem opinião. Não vai ter receita de bolo. Não vai ser um poema. Né? Então você já exclui outras opções da sua cabeça e pensa só numa opinião. Ou seja, é alguém falando a sua opinião sobre algo. E quando você pensa em opinião, a opinião toda opinião está certa? Não. Não é nada científico. É algo subjetivo da pessoa. Ou seja, quando você tem opinião, você tem algo subjetivo, ou seja, alguém falando de algum assunto, mas ele nunca vai ter certeza, nunca podemos ter certeza que aquilo que ele está falando é 100% certo, né? Então, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista definido. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva. Não sei se vocês perceberam, mas tem algumas formas verbais, tem alguns verbos. Então ele pergunta assim: os verbos que estão no texto, eles têm qual objetivo? Eu não estou vendo os verbos destacados, né? Eu peguei assim já daquele site, não sei se no Enem estava destacado, mas eu vou destacar para vocês quais são esses verbos, né? Então a pergunta basicamente está pedindo sobre a escolha dos verbos. Qual é o objetivo desse texto de opinião? O que o cara que escreveu quer dizer? Qual é o objetivo dele sobre as tecnologias? Ele quer falar o que sobre as tecnologias? Que elas são o quê? Então vamos ler o texto e depois ir para as opções. Atualmente prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total do mundo com o mundo fetichizam novos produtos. E aí vem uma palavra nova, fetichizam. Significa fetichizar. O que significa isso? Está no sentido de você glorificar algo, de você tornar algo sobrenatural. Né? Então, essas frases fazem com que sejam novos produtos fetichizados, produtos sobrenaturais. Então, só com essas frases, tentam vender um produto, tentam apresentar um produto como se fosse algo fora do normal, algo sobrenatural, que seria impossível, mas que está acontecendo, né? Então, é essa relação que as mídias têm com a tecnologia. Transformando esses objetos do desejo, pegar um celular, né, por exemplo, de consumo obrigatório. Então, as pessoas, elas veem essas frases, o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas, conexão total com o mundo, e elas se sentem obrigadas a comprar aquilo. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro tão festejado. Então, tem tudo a ver com o celular. Não fala a palavra celular, mas, enfim, representa o celular e outras tecnologias. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Então, ele está fazendo uma crítica forte a esses aparelhos. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Então, ele está falando que se você usa o celular no sentido de você ser usado por ele, não usar o celular, entende? Se você é controlado pelo celular, você tem que prestar atenção. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua, ou seja, o celular depende de nós e nós dependemos dele, com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento.
Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar por espontânea vontade a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados. Então, está fazendo uma forte crítica à tecnologia que acaba nos controlando, em vez de nós controlar ela, certo? E ele diz que nós não temos mais liberdades, né? Ele fala assim, ó, somos livres para nos aprisionar. Então, nós somos livres, mas nós nos aprisionamos com o celular ou com outras mídias também. Ele não cita a palavra celular, smartphone em nenhum momento, mas eu subentendo isso. Não sei o que você subentende. Então, a pergunta é, em relação aos verbos, né? Quais são os verbos, professor? Então, tem esses verbos como aprisionar, né? A expressão somos livres, tem também essa relação de dependência que ele fala, né? Transformando-os em objetos de desejo, tem essa forma verbal, transformando-os, fetichizam, também uma forma verbal. Então, essas formas verbais, né, diante disso, diante do que ele escreveu, a escolha desses verbos tem qual objetivo? Qual é o objetivo do autor, do Sampaio, que escreveu esse texto no livro Microfísica do Espetáculo? No caso, como é um site, deve ser, então, uma notícia, né? Ou uma reportagem, Microfísica do Espetáculo. Qual foi o objetivo do Sampaio? Criar uma relação de subordinação entre o leitor e o autor, já que ambos usam as novas tecnologias. Enfatizar a probabilidade de que toda a população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. Indicar de forma clara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas tecnologias. Ou tornar o leitor copartícipe, essa palavra é um pouco difícil, copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Esse copartícipe significa que é alguém que coparticipa, participa junto de alguém. Então, tornar o leitor alguém que participa junto dele de um ponto de vista, uma pessoa que tenha o mesmo ponto de vista com ele. Essa letra D está falando basicamente que o Sampaio, quando escreveu esse texto, quis fazer com que nós, leitores, tenhamos a mesma opinião que ele, tenhamos uma opinião que participa da dele, né, porque ele fala ali da questão do aprisionamento, em um ponto de vista que as tecnologias manipulam e nós somos manipulados por ela. Então, será que é a letra D? Ou a letra E? Demonstrar ao leitor a sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias controlem as pessoas. Podem mandar aí o que vocês acham que é. Podem ler de novo as opções, eu vou deixar na tela. Depois podem mandar qual a letra que vocês acham que está certa. Sabrina falou que são todas meio parecidas. Elas são parecidas, mas são diferentes. A gente tem que ficar ligado nelas. Olha como o português ele é complicado, né, nesse sentido. Ele é esperto. Tá? O que as palavras podem fazer na nossa cabeça? Eu entendi as 5 opções diferentes. Parecidas, mas bem diferentes. Vocês já acharam que elas são muito, muito parecidas, né? Eu consegui perceber a diferença entre elas, e vocês talvez não. Eu vou ler de novo, então, as opções. A primeira opção é: o objetivo do texto é criar uma subordinação entre o leitor e o autor. O que é a subordinação, professor? Vamos lá, vou explicar. Subordinação é quando alguém manda e alguém obedece. Uma relação de subordinação. Então, será que é isso que ele quer fazer? Criar uma relação de subordinação entre quem está lendo e ele que escreveu? Já que ambos usam novas tecnologias, então fala assim, você usa a tecnologia, eu também uso, então eu vou te mandar e você vai obedecer aí. Será que é isso que ele quer falar? Ou letra B, enfatizar a probabilidade de que toda a população brasileira seja aprisionada às novas tecnologias.
Enfatizar é você tornar algo importante e mostrar, expressar algo que você pensa. Então, será que ele quer dizer nesse texto que provavelmente toda a população brasileira está aprisionada com as tecnologias? Essa letra B é mais fácil de entender. C, indicar de forma clara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas tecnologias. Então, será que ele quer indicar de forma clara, ou seja, sem dúvidas as pessoas são controladas? Ou será que ele não tem tanta clareza assim que as pessoas estão sendo manipuladas, as pessoas estão sendo controladas pelas novas tecnologias? Ou será que ele quer tornar o leitor copartícipe do ponto de vista? O que é tornar o leitor copartícipe? Fazer com que o leitor participe da mesma opinião da dele, fazendo com que o leitor se engaje na opinião dele de que as novas tecnologias, nós manipulamos elas e elas nós somos manipulados por elas também. Que existe essa via de mão dupla. A gente manipula e o celular nos manipula. Eu estou falando celular, mas ele não disse celular. Então. Ou letra E, demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias controlem as pessoas. Então ele está basicamente apontando o dedo, dizendo que a culpa é das pessoas, do leitor que está lendo. Se é leitor que está lendo esse texto, a culpa é sua por estar sendo controlado. Será que é isso que ele quer dizer? Bom, eu tenho aqui várias respostas. Uma pessoa aí colocou CD, não sei que tá na dúvida entre C e D, né? Eu acho que é isso. A Sabrina colocou que acha que é a B. Kellen C, Thiago D, Júlia C, Isabela D, Natália C e Bruna, letra C. Vamos falar então da letra C. Será que ele quer indicar de forma clara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas tecnologias? Ele não está deixando de forma assim tão clara, eu acho. Ele está falando que às vezes as pessoas são controladas, né? Ele está falando isso sim, da parte de ser controlado. Ele quer indicar. Eu não sei se ele está indicando assim de forma clara, porque se fosse de forma clara, ele ia falar assim: você está sendo controlado pelas mídias e acabou. Ele não está assim, sendo tão claro. Ele está fazendo todo um rodeio, né? Toda uma explicação, para depois falar dessa questão da via de mão dupla, em que nós somos controlados e a gente também controla o celular. Estou falando celular entre aspas, mas em todas as mídias, todos os aparelhos. Então, a letra C é bem parecida mesmo com a letra D, só que a diferença é que a letra D fala sobre essa questão da via de mão dupla, que é o que está no texto. Ele fala que nós somos controlados, mas nós também controlamos. Isso está escrito no final ali, ó. Esta relação sadomasoquista com as estruturas mediáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados pela tecnologia. Então, isso a gente percebe pela letra D, né? Então, o objetivo dele é tornar o leitor um copartícipe do ponto de vista dele. Então, ele quer que a gente participe também da opinião dele, que a gente concorde com ele de que as mídias nos controlam e nós controlamos as mídias. Tá? Então, essa é a resposta. Não sei se vocês entenderam por que é essa. A letra C, ela, digamos que ela não esteja tão fora da realidade da pergunta, só que a questão que a alternativa que mais tem a ver ali com o enunciado é a letra D. Então, essa questão de fetichizar esses verbos que foram usados de controlar, qual é o objetivo do leitor? Qual é o objetivo do Sampaio, do autor? É fazer com que o quê? Fazer com que o leitor ele participe também dessa opinião. Porque um texto de opinião, ele basicamente tenta convencer as pessoas da sua ideia, né? Indicar
indicar um ponto de vista, sim, ele indica, mas além de indicar, ele tenta fazer com que a gente tenha essa mesma opinião dele. Esse é o objetivo de uma opinião, é convencer os outros da sua opinião. Você só fala a sua opinião para tentar convencer os outros, senão você não fala. Você tenta convencer os outros, e é isso que eu tento fazer. Qual é a sua opinião? A opinião de que nós manipulamos tecnologias e por ela nós somos manipulados. Entendo quem colocou a letra C, mas a resposta é a letra D. Espero que tenham entendido por quê. Vamos para outra. Essa aqui eu acredito que seja mais fácil. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras. Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu vou até dar um zoom na minha tela aqui. Ó. Tem como se fosse um bonequinho com uma... isso seria um dispositivo de dar corda, né, para andar para um lado. E tem outro que não tem esse dispositivo para dar corda e que está andando para o outro lado. São vários bonequinhos sendo manipulados para ir para um lado e ele está indo no lado inverso. E até a cor dele está diferente. Isso é uma imagem que representa muita coisa, né? O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada, que é a figura que está em preto, né? O que é destacada? Que está diferente. A figura destacada está em oposição às outras. Como oposição? Porque ela está indo para o outro lado. Então, essa figura que está em oposição às outras destaca ou representa o quê? O que ela representa? Representa a opressão das minorias sociais? Ou representa a carência de recursos tecnológicos? Ela representa a falta de liberdade de expressão? Ela representa a defesa da qualificação profissional? Ou ela representa a reação ao controle do pensamento coletivo? Podem mandar aí o que vocês acham que é. Estou vendo um pouco mais de convicção. Sabrina disse A, Bruna disse E, Júlia E, Tiago E, a Kellen acha que é E, Juliana E, Natália E, Isabela A. As minorias sociais, quanto destaque que elas ganham, né? Opressão às minorias. Vamos olhar a imagem. Nós temos os bonecos indo para um lado e um boneco indo para o outro. Quem está sendo oprimido ali? Quem que está sendo oprimido? A gente está vendo alguma opressão, alguma forma de excluir as minorias? Esse carinha que está andando para o outro lado está sendo excluído pelos outros ou ele está simplesmente andando numa outra direção? Os outros, eles foram indo um atrás do outro, foram seguindo um caminho e ele foi seguindo o outro. Não tem uma relação de opressão. Não está sendo oprimido. Ninguém está oprimindo ninguém. São escolhas diferentes. Não tem um bonequinho brigando com o outro, uma coisa assim. Então a resposta é a reação ao controle do pensamento coletivo. Ele reagiu. Ele não quis ir para o mesmo lado dos outros bonequinhos. Então ele reagiu e virou de lado, foi para o outro, não aceitou que colocassem corda nele. Ele reagiu e foi para o outro lado. Então a reação ao pensamento coletivo. Tem a ver com a questão anterior, né, sobre as mídias, porque o Sampaio disse
aqui, que as mídias nos controlam para a gente ter essa opinião coletiva, para a gente se sente oprimido coletivamente a ter um celular, a ter um dispositivo que eles querem, a TV nova, o computador novo, a gente se sente obrigado por eles, né? E esse carinha aqui da outra questão, né, nada a ver, parece que foi combinado. É uma crítica à reação desse controle do pensamento coletivo. Então, se a gente fosse estabelecer uma relação metafórica entre a questão 2 e a 3, entre a questão anterior e essa, é que esse rapazinho ali, que está indo na direção contrária, é como se fosse alguém que não comprou celular, não tem redes sociais, né? É diferente dos outros, ele não quis, ele reagiu a esse controle, ele não quis. Então, essa é a ideia da questão 3, né? A Sabrina mandou o preto, ela escreveu. Eu entendi depois. Aí a Bruna colocou assim, parece que ele saiu do automático por estar sem o dispositivo de dar corda. Exatamente, ele não foi com os outros. Ele, sabe a história, Maria vai com as outras? Ele foi o Mário que não foi com os outros. Ele saiu desse piloto automático e não aceitou ser controlado pelos outros, né? Porque se os outros têm esse dispositivo de dar corda, até deve ter um nome, mas eu não sei. Ele não aceitou isso. Ele quis ir para o outro lado, quis seguir o caminho dele. Agora vocês devem estar pensando, será que eu sou qual dos dois? Será que eu sou controlado ou não? Vai aí a pergunta. Eu tenho redes sociais, não sei se vocês com certeza devem ter também. Eu tenho redes sociais eu fiz quando era adolescente e mantive até hoje. Eu fiz para me comunicar com familiares, para conhecer pessoas novas, para fazer amigos, né? Para me divertir também, ter alguns vídeos legais, alguns memes. Mas eu concordo com o Carlos, que foi quem escreveu quem desenhou essa, essa charge ali, porque se a gente fazer tudo o que o Facebook quer que a gente faça, a gente vai se sentir controlado por ele. Se você abrir agora o aplicativo aí do Facebook, ele vai ter uma perguntinha bem grande lá. O que você está pensando hoje? Né? Ou o que você está fazendo hoje? Se você clicar lá em postar uma foto, já vai aparecer todas as fotos suas para você escolher uma e postar. Por quê? Porque o Facebook ele é invasivo, né? O Facebook e outras redes sociais, elas tentam invadir a nossa vida para a gente postar tudo o que a gente faz. E então assim, eu controlo o Facebook, porque eu olho quando eu quero, quando aparece aquela notificaçãozinha lá para abrir o aplicativo, eu não abro se eu tô com tempo. Eu não tenho assim essa vontade de usar as redes sociais. Eu controlo ela. Mas os meus irmãos nem Facebook não têm. Eu gosto de ter Facebook, mas eu controlo ele. Eu não... Vocês até sabiam que existem estudos, né, que dizem... Estudos não, na verdade são indícios, né, de pessoas que dizem por aí, eu vi, né, vi em canais de youtubers que falaram sobre isso, né, o canal da Jovem Pan, que é uma rádio, e eu ouvi falar que alguns aplicativos, eles criam uma notificação falsa. O que eles fazem? Eles mandam uma notificação para você, aqui é aquele numerozinho vermelhinho que tem em cima do aplicativo, eles mandam para você algo só para você abrir o aplicativo, que daí você vê, opa, chegou uma notificação, vou abrir, vou ver. Às vezes não é nada, já aconteceu com vocês isso? Você abre o aplicativo lá, você pensa, opa, tem alguma coisa para mim aqui. Aí você abre lá, fulano de tal compartilhou não sei o que lá no grupo de não sei o que lá, você nunca abre, nunca vê aquele grupo. Ou aparece lá, fulano de tal postou a sua primeira foto, o cara às vezes nem lembra quem que é direito. Por que ele faz isso? Ele faz isso para a gente poder abrir e mexer no Facebook,
pulsar lá, né? Então, eu até esqueci a palavra, mas é um gatilho mental, acho que eles falam, né? Um gatilho mental para você poder abrir o aplicativo e... Então, nós temos que controlar as redes sociais e não deixá-las nos controlar, né? A Karen falou que sim, que aconteceu com ela. A Júlia mandou sim, fulano de tal adicionou uma nova foto. Na verdade, não é uma pessoa fazendo isso, sabem que é um robô que faz isso, né? Alguém que programa, né? Que diz, ó, faz a programação lá para que quando um amigo seu posta alguma coisa, apareça a notificaçãozinha lá. Que é para você ficar ligado no Facebook, para você abrir ele. E isso não acontece só com o Face, ele acontece com outras redes sociais, né? Acho que o Instagram também é assim. Eu não mexo muito no Instagram, mas deve ser assim também. São os gatilhos mentais. No WhatsApp não é assim, porque no WhatsApp você pode até controlar quem que vai mandar o quê, né? Você pode até... Mas tem algumas redes sociais que é assim, né? Vamos seguir aqui com outra pergunta, então. Questão 4, em 2019. Vamos para enunciado. A penúltima escola... Não, a enunciado está embaixo, desculpa. A notícia está bem pequena, mas eu vou ler para vocês. Deixa eu dar um zoom, então, também. A notícia relata um evento cultural que marca a... Então, vai falar sobre um evento. Não é opinião, não é poema, não é uma propaganda. Vai falar sobre um evento. Você vai falar sobre um evento, você já puxa na sua cabeça. Que tipo de texto que fala sobre eventos? Eu sei. Vocês pensaram na palavra notícia? Então vocês acertaram. Notícias falam sobre eventos. E está escrito até ali. Na notícia relata um evento cultural. Não é poema, não é nada. Então vai falar sobre um evento cultural que marca o quê? Que marca a. Então vai marcar uma das coisas ali. Com o enredo que manegeou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi corada em 2012. Seria coroada, eu acho que é a palavra certa. Né? Eu peguei do site assim. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com a criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que a Beleza desembarcou na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. Então está falando uma notícia sobre uma homenagem ao centenário do rei do Baião, que é o Luiz Gonzaga, o Gonzaguinha, né, que a Unidos da Tijuca fez. Ela foi a penúltima escola a entrar na Sapucaí, né, e eles trouxeram um enredo, né? Sabem que toda escola de samba tem um enredo para poder apresentar lá no desfile. E o enredo deles foi o dia em que a realeza, o rei, né, desembarcou na Avenida do Samba, para coroar o rei Luiz do Sertão, para dar uma coroa para o outro rei, o Luiz do Sertão. Eu não entendo muito dessa cultura, vou confessar para vocês minha ignorância nisso. Não sei dessa história, mas vamos analisar o que a pergunta quer saber. E na verdade a gente não precisa saber quem foi Gonzaguinha e toda essa... A gente precisa saber exatamente tudo. Seria bom, né, para entender melhor, mas a gente consegue, eu acho, responder essa pergunta sem ter tanto conhecimento assim, geográfico lá da Unidos da Tijuca. Né? Vamos ver as opções, então. Então, a notícia relata um evento cultural que marca o quê? A marca, ou seja, qual é a marca, qual é o que chama atenção aí nesse evento cultural? A primazia do samba sobre a música nordestina, ou seja, o samba é bom, a música nordestina não. É isso que fala no texto. Ou a inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. Então está falando da relação entre dois gêneros, o samba e a música nordestina, a relação entre eles. Ou fala sobre as valorizações das origens oligárquicas da cultura nordestina. Será que está valorizando as origens das oligarquias, né? Que era a forma de governo que tinha antigamente, com os reis e tudo mais? Será que é isso que eles querem fazer? Valorizar essas origens? Ou será que é a proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros?
valorizar os antigos gêneros musicais? Ou será que a marca desse evento, né, a notícia tem como foco a criatividade em compor um samba enredo em homenagem a uma pessoa? Qual que é o foco ali da notícia? Qual é a função da notícia? A, B, C, D ou E? As pessoas estão escolhendo de forma contundente a letra E. De forma convicta a letra E. Bruna, Júlia, Sabrina, Tiago, Juliana, Natália, Kelly. Vamos ver então. É a letra B. Inter-relação entre dois gêneros musicais. Então está falando sobre a relação entre os dois gêneros. Sobre a relação do, do samba com a música, a música tradicional nordestina, porque o Gonzaguinha não toca samba, né? Isso a gente sabe, né? Isso é, uma, é, algo, é algo muito comum, né? Eu falei que não era necessário saber tanto, assim, de cultura, mas basicamente a gente precisa saber que ele não é um cantor de música de samba, né? Ele é do forró, né? Então tem essa relação entre o forró e o samba, tá? Essa é a questão. Essa é a resposta certa. A relação entre o samba e o, e o, e o, e o forró, a música nordestina. Né? Porque o, a Unidos da Tijuca fez uma homenagem ao Gonzaguinho, que é um cara de outro gênero musical. Ramos Feio. Por que não é a letra E, então? Vou tentar explicar. Fala porque é a criatividade em compor um samba enredo em homenagem a uma pessoa. Então, assim, na verdade, o foco, a notícia relata o evento cultural que marca. Qual é a marca desse? A marca desse evento foi homenagear uma pessoa? Não, porque na verdade muitas escolas de samba eles fazem homenagem a pessoas. Né? Se você olhar, se você assistir, não sei se vocês já assistiram esses desfiles, eles sempre fazem uma homenagem a uma pessoa. Só que o foco da notícia não é falar sobre simplesmente qualquer pessoa. É o Gonzaguinha, é o Luiz Gonzaga, o rei do forró, né? Então ele foi homenageado. Então essa é a resposta, letra B. A próxima pergunta. Vamos para mais um. Acho que depois a gente vai finalizar essa questão de interpretação de questões do Enem. Uma ouriça. Eu já vou dizendo que essa aqui é um pouco mais difícil, então prestem atenção. É um poema esse, podem ver pelos versos, tá? Os versos que aparecem. E ele é um poema formal, como diz ali no enunciado. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de. Tem gente que deve ter caído para trás aí com essa pergunta, né? Que o Enem quer saber da gente com essas palavras? O Enem é assim. Eu entendi. Então eu vou explicar para vocês. O que é? Apuro formal. Apuro formal significa que é um poema formal. Não é um poema escrito de qualquer jeito. Não é um poema, como é que eu vou dizer? Escrito com palavras diferentes, no sentido de palavras novas, palavras descoladas, assim. É um poema que vocês vão ver depois com um alto grau de formalidade, de linguagem muito bonita, né?
Só você olhar para o lado ali, ouriço, multiespinhenta, bélica, olha essas palavras aí, são palavras formais, bonitas e, né, cultas. Então, com esse apuro formal, o poema tece um conjunto semântico. O que é um conjunto semântico? Para começar, o tecer. O que é tecer? Tecer é construir. Então, o poema constrói uma ideia, né, do quê? O que é o conjunto semântico? É o significado geral do poema. Então, a pergunta é saber qual é o significado geral do poema. Então, o poema tece um significado que faz uma metáfora, que faz uma relação, né, que faz uma comparação às atitudes femininas. Então, eu vou resumir de novo, vou traduzir de novo para vocês. O poema fala sobre uma relação, né, sobre uma comparação com atitudes femininas. Ele está comparando. O poema é uma comparação com as atitudes femininas. Então, o poema tenta traduzir, tenta representar as atitudes femininas. Então vamos para o poema. Então, prestem atenção, tem tudo a ver com atitudes femininas. Se eu de longe esboça ele chegar perto, se fecha, convexo, integral de esfera. Sem riça, bélica, multiespinhenta. E esfera e espinho, seu riça espera, mas não passiva, como ouriço na loca, nem só defensiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto, não do salto para trás como o gato, daquele capaz de salto para o assalto. Se eu de longe ele chega de longe, de esfera, espinhos, é desouriça. Reconverte o metal hermético e armado na carne de antes, côncava, propícia, e as molas felinas para o salto, nas molas em espiral para o abraço. Vou traduzir para você. Então está falando da relação da mulher com outras pessoas. Né? Se a pessoa chega na mulher, né? Se eu de longe esboço de chegar perto, então, se ela percebe que o cara está chegando, o cara, ou enfim, que seja qualquer a mulher, ou qualquer pessoa, eu vou pegar a relação de um homem com uma mulher, fica mais fácil de entender, até para mim. Se eu de longe esboço de chegar perto, está chegando um rapaz, alguém perto da mulher, ela se fecha. Convexa, integral de esfera. Fica fechadinha. Sem riça, ou seja, ela se defende. Se alguém vem de fora, ela se defende. Bélica multiespinhenta, já chega cheia de espinhos. Essa é a visão dele. Tá? Não vão querer brigar comigo, é o que ele escreveu. Bélica e multiespinhenta. Então ela tem aqueles espinhos. Já chega, ela se defende dando patada se precisar. É isso que ele quer dizer. Né? Que ele está falando ali. O que é espinho? Espinho você toca, você vai se furar, né? Não mexe com ela. Esfera e espinho, você ouriça a espere. Fica lá esperando. Se você chegar nela, vai furar o dedo. Mas não passiva. Não fica só esperando como ouriço na loca. Tipo, fechada dentro de um buraco. Né? Não fica lá. Nem só defensiva, como jamais o ouriço. Não fica só se defendendo. Do agressivo capaz de bote, de salto. Ela é capaz de saltar também. Não só ficar paradinha. Antes de você chegar, ela já pode pular em cima de você, né? Para te agredir. Não do salto para trás, não é um salto para trás que nem o gato faz, que o gato pula para trás mesmo. Não é o pulo para trás para correr, ela vai enfrentar o que vem de fora. Se eu de longe ele chega então se a pessoa já chega espinhenta pro lado dela, a pessoa que tá vindo perto dela toda espinhenta, e ela tá lá normal, e a pessoa está chegando toda espinhenta, toda nervosa, vamos fazer uma metáfora, um homem que vem nervoso, né? Alguém que chega nervoso perto de uma mulher, ela se reconverte. O que ela faz? Ela vira... Ela não fica com nenhum ouriço cheio de espinhos. Ela se reconverte. O metal hermético e armado na carne de antes. Côncava e propícia. O que é côncava e propícia? Ela não fica fechadinha, ela se abre para
tentar encaixar, né? E as molas felinas para o assalto nas molas em espiral. Então, para o abraço. Então, ela vai abraçar. Resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte: se algum estranho, se alguém aparece perto dela, ela se defende, mas não só se defende, ela também pode atacar a pessoa. Agora, se a pessoa é nervosa perto dela, ela vai se encaixar, a pessoa vai tentar abraçar e não brigar. Essa é a ideia do João Cabral de Melo Neto, que foi quem escreveu esse poema no livro A Educação pela Pedra. Essa é a ideia dele em relação à figura da menina, né? As atitudes das meninas, da atitude feminina, né? Então, com o puro formal, do jeito formal de escrever, o poema ele testa um conjunto semântico, ou seja, o significado dele é uma metáfora à atitude das mulheres. Qual a atitude das mulheres? A atitude da tenacidade transformada em brandura. O que é tenacidade? Olha lá, outra palavrinha. Vocês já viram aquela cola na marca Tenaz? O que é tenaz, professor? Tenaz é aquilo que apresenta resistência, né? Então, está dizendo que a mulher de algo que suporta pressão, de algo que é resistente, se transforma em brandura do nada. Será que está falando sobre a obstinação traduzida em isolamento? Então, uma pessoa obstinada se isola. Né? Uma pessoa que é obstinada, que ela só vê aquilo, ela quer só se isolar. Ou fala que a figura feminina, né, tem a inércia provocada pelo desejo platônico. Então, a mulher, ela muda de ideia por causa do seu desejo platônico, que é um desejo que ela nunca vai conseguir alcançar, então ela se muda e se faz de um jeito e vai do outro e muda o comportamento e uma hora toma um jeito, outra hora tá de outro, porque ela tem um desejo platônico por alguém ou por alguma coisa. Ou fala sobre a irreverência cultivada de forma cautelosa, ou seja, é uma pessoa irreverente, mas de forma cautelosa. A figura da menina, da feminina, perdão, é uma figura com cautela. Ou será que é a desconfiança consumada pela intolerância? Ou seja, uma pessoa, uma atitude desconfiada porque não tolera nada. Não tolera os outros, não tolera nada diferente. Qual é a opção? Leiam de novo, pensem nas opções. Qual das opções que eu falei que vocês acharam que mais tem a ver aí com o poema? Eu falei que era difícil. A Natália também está assistindo. Oi, Natália, tudo bem? Ela disse que é a letra A. Cauã disse que é a letra E. Júlia, Kellen A. Bruna A. Thiago A. Sabrina A. É, é isso aí. Então, assim, por que não seria a letra E? Porque ele não está tentando metaforizar a atitude feminina com essa ideia de desconfiança consumada pela intolerância. Porque no final do poema, a figura feminina acaba abraçando, está escrito a palavra abraço. Então ela tolera. O que está falando no final? Que se alguém chegar perto dela, todo enriçado, né? Vamos representar uma pessoa nervosa, brabo, nervoso, chega perto da mulher, ela vai abraçar. Ela não vai brigar junto, não, brigar com a pessoa, contra a pessoa. Ela vai abraçar. E se alguém chega sem querer brigar com ela, ela vai se preparar para a briga, porque ela é desconfiada. Agora, se alguém chegar brigando com ela, ela vai abraçar, ela vai amenizar, ou seja, ela vai tolerar. Então, ela tem desconfiança, sim, mas ela tolera também. Essa é a ideia do poema. Letra A. Bom, pessoal, eu teria, na verdade, aqui um pouco mais de questões, e aí eu queria saber se vocês querem finalizar por hoje ou querem mais um, porque nosso tempo já acabou.
Qualquer coisa a gente pode continuar na próxima aula. Eu disse que iria ensinar sobre substantivos e adjetivos, mas não vai dar tempo para falar sobre isso. Eu tenho mais uma questão do Enem aqui, e daria tempo para a gente analisar, porque não demora muito, mas o meu tempo já acabou, então o que a turma acha? Querem que será por hoje, que a gente faz na próxima aula? Então tá bom, na próxima aula a gente vai continuar com outras questões do Enem, e também eu vou controlar a aula melhor para que a gente tenha tempo para falar sobre substantivos, adjetivos, advérbios, como foi colocado na pauta, tá bom? Então era isso, muito obrigado, tenha um bom fim de semana. Obrigada, prof. Obrigada a todo mundo. Um bom fim de semana. Um abraço. Abraço. Beleza, de nada.